Olha o que a gente vai assistir nesse exato momento. Reagindo ao Gojo achou que ele era o incidente em Shibuya. Cara, assim, eu tava reassistindo recentemente alguns episódios de Jujutsu Kaisen, até porque eu tava querendo lembrar de algumas coisas. E, assim, o Gojo, a gente sabe que ele é o protagonista, né? A gente tem a certeza disso. O Gojo é o protagonista. A partir do momento que tem um protagonista que não é considerado protagonista, mas a gente sabe que é o protagonista, tem um problema. A gente sabe toda a situação do Gojo no futuro, principalmente para quem acompanha um mangá. Então, assim, né? Mas fala pra mim, Zé. Foi ego ou foi confiança? Fala pra mim. Creepy. Briefing. Uma coisa que se não for bem explicada, dá problema. E foi o que aconteceu aqui com o Gojo, porque fica muito claro que ele não tinha entendido o que ele tinha que fazer. Ele chega achando que o incidente em Shibuya é ele, porque o cara chega e vê que tá todo mundo numa situação péssima, que é de estar preso dentro de um metrô fantasiado, e ele faz o quê? Ele anda por cima da cara das pessoas. Mas ele nem chega a encostar nas pessoas. Irmão, tem gente que tem gravidez psicológica. Você acha que essas pessoas não vão ter uma pisada na cara psicológica? Tem gente que tem bebê reborn, né, e considera bebê de verdade. Que a maquiagem de geral tá derretendo, os props estão soltando, porque o Japão é a terra do cosplay. Você acha que eles vão se fantasiar igual a gente? Que a gente vai na Vivian Festas, numa quarta à tarde, e compra uma fantasia do Mario, que é uma boina e uma camiseta vermelha? Agora vamos parar pra pensar aqui e se colocar no lugar do transeunte médio que tava ali em Shibuya durante essa situação toda. Tem um cara que parece um modelo da Calvin Klein, fazendo cosplay do Kakashi, flutuando, falando sozinho e lutando sozinho. E isso aqui, essa situação inteira, foi o mais perto que eu já cheguei de ser Satoru Gojo. Porque quando a Laura sai, eu aproveito pra brincar de lutinha sozinho. Cara, E como eu falei, eu tava reassistindo, e eu me toquei nesse pequeno detalhe, né? Que os seres humanos não veem as maldições. Então era literalmente o Gojo falando sozinho, brigando sozinho, soltando poderzinho sozinho, e todo mundo tentando entender. Ele é considerado o doidinho do metrô, não é não? Todo metrô tem um doidinho. Ele era esse doidinho. De usar a roupa da Katsuki também, que é o mais perto que eu já cheguei do Kakashi também. E fica complicado culpar o coitado do Gojo também, porque devem ter passado pra ele, olha só, hein, hoje a parada é especial pra tu, hein, o incidente em Shibuya é sobre você. E o cara não tem como saber o que vai acontecer. A outra temporada inteira já foi sobre ele. Tudo nesse anime é sobre ele. Ele não vai duvidar do GG Akutami? Ele vai achar o quê? Ah, beleza. É uma surpresa? Ah, então só pode ser uma surpresa boa, já que é tudo sobre mim, né? Porque essa é a mentalidade do Gojo. Ele foi mal acostumado. Do jeito que ele é, ele deve achar que a abertura You Are My Special é sobre ele. Que ele é o special da gente. Mal sabe ele que é o nosso best ofrendo todo. Depois de pisar na cara do assalariado de Shibuya, que só tava tentando ir pra casa e foi obrigado a achar que tava na gravação de um DVD do Chris Angel, o Gojo resolve trabalhar. Ele chega na frente do jogo da Hanami e do Shozo como se ele fosse um personagem em trailer de divulgação de DLC de jogo de luta. Ele vem flutuando, fala uma frase de efeito e dá uma surra em todo mundo. E essa entrada do Gojo flutuando tem mais ângulos de câmera diferentes do que a luta do coitado do jogo contra o Sukuna. Falando no jogo, tadinho dele que ele tá parado, como se ele fosse um chefe final, sendo que a equipe dele é formada por um cara que tá com uma cara que queria estar em qualquer outro lugar ao invés de estar ali, parece até um dos animadores do mapa, e do outro lado tá uma maldição que 2 temporadas atrás tava servindo de tutorial e apanhando pro Itadori e pro Todo. E cara, o jogo, ele já apanhou pro Gojo. Ele sabe muito bem o que tá esperando, ele não conseguia nem encostar no Gojo, mas ele mesmo assim, ele não consegue se conter, o ego dele não cabe dentro dele e ele manda. Já conseguiu pensar na desculpa que você vai dar pra fugir? Irmão, o cara arrancou tua cabeça literalmente. Calma, cara, calma. Aí o moleque aí quer lutar com o Sukuna, aí quer lutar com não sei o que, olha a cabeça desse cara. Eles botam uma barreira de árvore em volta do lugar onde eles estão, crentes que estão abafando, e aí o Gojo fala o que todo mundo já sabia, né? Que a gente, pelo amor de Deus, precisa disso não. Eu vi
vim lá de cima descer flutuando, pisei na cara dos outros. Vocês acham mesmo que eu vou querer fugir agora? O jogo começa a ter um flashback do Geto explicando como que funciona a técnica amaldiçoada do Gojo, só que eles estão num parquinho de crianças e o flashback parece mais um episódio de Sakura Card Captor do que de Jujutsu Kaisen. E o jogo, beleza, que ninguém vê. Tudo bem que criança vê fantasma, saibam disso. Criança e cachorro e gato veem fantasma. Os outros animais acho que não veem, não. Mas criança, gato e cachorro vê. Mas as crianças não estão vendo o jogo ali. Então tudo bem. Mas agora o Geto é um cara de 1,90 m, vestido de monge, com cabelo grande e a testa costurada. E monopolizando o brinquedão. Cadê a polícia? Cadê o prefeito tirando ele dali? As crianças querendo escorregar no negócio e não podem. Porque o bonito tá lá em cima fazendo bolinha de sabão. Enquanto a polícia não chega pra tirar o esquisitão dali, o Geto continua explicando como é que funciona o poder do Gojo e fala que numa situação onde não tem ninguém perto, é quando ele usa os poderes dele de verdade. E aí o jogo, eu não sei como, abre umas portas e várias pessoas caem no trilho do trem. Se elas tivessem observado atentamente o espaço entre o trem e a plataforma, se elas tivessem Padrão, né? mais É o The mínimo. Gap, Mind do The Gap, isso não tinha acontecido. E saibam que se essa luta fosse aqui no Rio de Janeiro e não em Shibuya, no Japão, a música que estaria tocando de fundo seria pam 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 pam. Tu só concordou comigo, né? Tu só balançou a cabeça, só. Eu duvido que eles tinham caído, porque a Eu cada não peguei a 10 minutos referência. aqui no Rio eles avisam pra tomar cuidado com o espaço entre o trem e a plataforma. Agora, como que eles fizeram pra abrir essas travas e o povo cair dentro do trilho? Isso não explica. Não fica claro, porque o poder do jogo é fazer vulcão e mosquito. O da Hanami é fazer planta. O Shoso usa sangue. Quem foi essa pessoa que conseguiu ativar as portas pra elas abrirem enquanto tava todo mundo ali naquele caos? Em GG Akutami, cadê isso no databook? Que é o que a gente quer saber. Se ele não fala. Depois que isso acontece, Quando ele puxa a cartada do databook, eu acho muito bom, mano. Eu acho muito bom. o jogo e o time dele ficam animadinhos, né? Porque parece até que eles têm alguma chance de ganhar. Que eles vão pra cima com convicção. O jogo sai queimando os outros e o povo de Shibuya, que tava ali fazendo figuração, frame da deve mulher ter pegando achado fogo. que foi pro estúdio do Fire Force ao invés do estúdio do Jujutsu Kaisen. Porque pra eles tá todo mundo só entrando em combustão espontânea. Enquanto as coisas que o jogo estão fazendo tão claras, ele está atacando fogo nas pessoas, a Hanami passa correndo, o povo grita e não dá pra entender o que essa mulher tá fazendo. Não dá. Ela só passa. E o Shoso, E que nem- tá com uma nem sinusite entendeu o que ela forte, fala. porque os olhos estão vermelhos de quem ficou coçando. Quem tem rinite sabe do que eu tô falando. Ficou coçando muito, tá com o olhar já, um olhar cansado. E a gente sabe que ele tá tentando tem respirar anemia, melhor, pô. porque ele tá com aquele negocinho de colar aqui no nariz Que o poder pra abrir a leva narina. sangue, né? Ele pega e atira tem sangue anemia. no Gojo na direção dos olhos dele. Que fique claro que é na direção dos olhos de um cara que já está usando uma venda nos olhos. E até parece que GG Akutami ia deixar alguém acertar o ganha-pão dele dessa maneira. O sangue espalha todo, aí o Gojo fala... Hã? E aí então Hanami e jogo na cara dele, prontos pra dar um soco. E eles estão com cara de, é isso, o plano funcionou, é agora, é o mundo das maldições. Acabou pra ele, nós somos muito espertos. Os caras não atrapalharam a vida do cidadão de Shibuya, tacaram todo mundo no vão entre o trem e a plataforma, jogaram sangue no Gojo, fizeram um escarcel pra chegar na cara dele e dar um soco. Uma unidade de soco cada um. Pra não ficar mais ridícula essa situação desse soquinho deles, a gente volta pro flashback. Agora, Falar uma unidade de soco é muito bom, mano. Uma unidade de soco. É uma unidade, pô. É um soco. E acabou. É isso. É muito bom. agora é o Geto explicando alguma coisa complicada sobre Jujutsu. Você já deu uma unidade de soco em alguém? Uma unidade? Você já deu uma unidade de soco? Deixa pra mim nos comentários se você já deu uma unidade de soco em alguém. Porque já tinha um tempo que não tinha nenhuma explicação que o pessoal não entende, até pro pessoal poder estar fazendo vídeo também explicando isso no YouTube, porque Jujutsu Kaisen se mantém em cima disso, né, de bota uma explicação difícil, alguém faz um vídeo explicando, e aí a gente assiste 3, 4 vídeos diferentes pra entender um negócio que era fácil se fosse dito com outras palavras. E também tem a questão de que tá no contrato, de que tem que ter uma explicação complicada sobre energia amaldiçoada sempre que o Gojo tá em cena. E aí, Lógico. quando a gente volta do flashback, tu acha que, pô, é agora, vai ser maneiro, vai lá! E era só um soco mesmo. Era realmente só um soco. O plano dos caras girava em torno de chegar perto dele e dar um soco com luzinha. Os dois estão tentando usar a amplificação de domínio pra anular a técnica amaldiçoada do Gojo. E agora sim tá fazendo sentido porque que o Geto falou pro jogo que o Gojo não ia conseguir usar o azul pra poder nem atacar e nem fugir. Eu nunca falei tanto nome com G na minha vida. Geto Jogo Gojo. GG.
GG Akutami, Laura e o Gojo e o Geto estão no plot central do desenho. Olha aí, ó. Caraca, hein? Abre teu Olha. olho, Sayama. Olha aí, ó. Abre teu olho, Attack on Titan. Olha isso, tem que assistir 2 vezes pra entender tudo. E aí, seguindo o plano isso, que é impediu o Gojo de usar pra atacar e de usar pra fugir, o Gojo pega e usa pra fugir, porque não adiantou nada, mais uma vez, nenhum dos planos desses caras dão Ele certo. fez o Porque certo, né? aquela máxima, se o jogo tá envolvido, vai dar errado. A gente volta pro flashback de novo, e como cada situação ridícula que acontece nessa luta, a gente volta pro flashback, mais uma vez, voltamos pro flashback lá em Sakura Card Cap. E agora o Geto fala, olha só, o Gojo não vai usar a expansão de domínio, porque se ele usar, vai afetar todo mundo. Então tá de boa. Podem ficar tranquilos. O Geto, ele é um cara que tá aí há um tempo, ele acompanhou Pode muitas continuar modernidades, brincando. as coisas mudando. Nessa altura aqui de Jujutsu Kaisen, eu tenho pra mim que o Geto, ele tinha um canal de pegadinha no YouTube e ele usava o jogo pra ficar fazendo ele de otário. O jogo mata um cara pra tentar intimidar o Gojo, mas o Gojo tá com uma expressão de quem não tá ligando nem um pouco pras pessoas que estão ali. E agora tá explicado por que o Gojo fugiu do golpe deles. Ele queria ficar no lugar mais alto pra ele poder tirar a venda e olhar pra eles de cima pra baixo. Ele ainda faz isso com aquele efeito que o pessoal bota em thumb de vídeo do YouTube pro olho dele poder ficar brilhando. Que aí ele já facilita, que é só tirar um print do episódio. A pessoa não tem que pegar, botar efeito no Photoshop. Ele facilita o trabalho de todo mundo. Ele sabe É um querido, qual é né? a função dele nesse desenho. É por isso que todo mundo ama Satoru Gojo. O cara entrega a thumb pronta, o cara entrega o conteúdo quando ele começa a explicar sobre a energia amaldiçoada, o cara entrega o merchan porque dá pra fazer um monte de camiseta, o cara faz tudo. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. Aproveita, e tô aos falando membros contigo no desse YouTube canal. agora, hein? Obrigado. Considera virar Aqui membro, também, tem ó. várias vantagens Se de inscreve ser membro que estão aqui no todas na YouTube, descrição do monitor vídeo. Na especial. descrição do vídeo também tem meus outros inscreve, projetos, dá como, like, por exemplo, o comenta Aconteceu com um amigo de um amigo e vai meu, lá que é no o meu canal do Zé podcast Renato junto com a também. Laura. Então, Link se você gosta do das vídeo nossas original interações aqui, você vai vai estar na ter sempre descrição. episódio de 1 hora pra Tô ver aqui isso. de olho em Então, vocês, tá hein? tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo. Mas os próximos eu vou interromper. Então, beijo, tchau. Beijo, Zé. O Gojo aponta pra Hanami, chama ela de graminha, fala que eles já se encontraram 3 vezes e que ele vai começar por ela. E tá o pessoal vendo esse homem, tirando venda, não sei o quê, falando sozinho. Tu tem que ter muita confiança pra você fazer um papel desse e não tá o tempo inteiro pensando, caraca, eu tô falando, tá todo mundo vendo, achando que eu sou o doidinho do metrô, caraca, que vergonha. Ai, tá vendo? Coisas que... Eu não teria essa coragem. O Gojo vai pro meio entre a Hanami e o jogo, para no meio deles, dá mole de propósito e eles fazem o quê? Aproveitam essa oportunidade pra quê? Pra cada um dar um soco de novo! Meu Kotami do céu, isso aqui é Hajime no Ippo? Irmão, faz alguma coisa, faz uma planta, faz um vulcão. Aí o Gojo pega o bracinho do jogo, faz um judô nele, enquanto a Hanami vai chutar e quase acerta o jogo. E tá lá o Gojo com cara de sádico, nem parece que ele é da galerinha do bem, pega o braço do jogo, fala Arranca. 1, 2, 3 e arranca fora. Mas é até bom que o jogo já vai se acostumando, já vai se preparando psicologicamente pra isso, porque na luta do Sukuna esse bracinho vai soltar muito. Vai virar de encaixar esse bracinho. A Hanami vai pra dar mais um soco inútil nele, só que ele defende com o bracinho do jogo. E agora é tarde, porque o Gojo não tá mais nessa pra salvar a população de Shibuya. Ele tá nessa pra humilhar. Ele tá nessa pra gerar material pra fazer edit e videozinho da luta dele. É E isso. olha, caramba, agora que eu parei pra perceber que eu caí no Genjutsu do Gojo. E eu tô fazendo um vídeo sobre a lutinha dele. Olha aí. Tudo de acordo com o Keikaku dele. Ele chuta a Hanami da estação de Akari fazendo A a Botafogo mãozinha. até a estação da Pavuna. E você vê que ele tá todo torto, todo A mãozinha. troncho, mas o sorriso não sai do rosto. Shibuya, todo o incidente tá sendo um momento muito feliz pro Gojo e pro Sukuna. Os dois não tiram o sorriso do rosto em momento nenhum. A Hanami faz a Tifa no Advent Children, para fazendo pose na parede, e aí ela começa a pensar que o Gojo não tá indo pra cima dela, que ele só quer bater no jogo. Pra desmentir ela, ele pega o jogo, taca ele na parede e ele bate igual o coiote em desenho do Papaléguas. Se a gente chegar perto e ver, deve ter um formato do jogo na parede. A Hanami pensa por uns 3 minutos seguidos, não para de falar. E tudo isso pra no final ela tomar a decisão errada. Ela começa a fazer umas raízes saírem da parede, o jogo se desespera e o Gojo tá completamente pica-pau biruta das ideias. Ele vai fazendo Tarzan por cima dos golpes da Hanami, nas arvorezinhas, chega perto dela, bota um pé em cada trapézio e pega nos gravetinhos que ela tem na cara. Só que eu acho que ele pegou errado, porque ele pega aqui, mas ele inverte a mão pra uma pega pegada aqui. muito desconfortável pra poder fazer É alguma muito coisa. Mas ruim. ele tá com cara de vilão, rindo que nem um doido, então eu acho que a partir daqui... E ninguém vai louco o que de ele discordar, fizer, né? tá certo. Quem sou eu pra discordar Oh. de Satoru É Gojo? Irmão, É por isso. favor, as pessoas estão te vendo brigar sozinho, flutuando no meio do nada. Faz uma cara de gente boa,
faz cara de herói, tem um menino bonito, fica fazendo essas caretas, aí fica todo mundo vendo, aí todo mundo gosta do Sukuna e não gosta de você. O Sukuna faz menos cara de malvado que tu. Ele arranca esses dois negócios que eu achava que eram só 2 gravetinhos no olho dela, mas ele puxa e vem um chicote inteiro, um cipó enorme. Um monte de cabeça começa a voar e aí Nossa. vem um sangue vindo na direção do Gojo e não adianta nada. O Shoso, ele devia ter entendido que a primeira vez que ele fez e não adiantou, na segunda vez também não ia adiantar. E o jogo parece que ele tá do lado do Gojo. Olha o Porque ele soco de manda, novo. Gojo, Satoru, tem alguma coisa que você não consiga fazer? A Hanami e o jogo tentam ganhar a simpatia dos animadores, fazendo a mesma coisa que eles fizeram antes, que é dar um soco cada um de um lado, com a mesma luzinha, para os animadores poderem reaproveitar a animação que já foi feita Sim. e talvez conseguirem sair do estúdio pra ver a família deles. Só que não dá certo. Igual já não tinha dado antes. Esse episódio e essa luta, ela é muito redundante. O Gojo vai andando pra cima da Hanami, prende ela na parede com o ilimitado e continua andando, empurrando ela, e ele não para de rir. O jogo manda o Gojo olhar pra ele e tá ameaça ficando queimar uma galera. insano. Mas o Gojo não tá nem aí, não olha pra ele, continua empurrando a Hanami e faz ela virar lasanha na parede. Ela vira Jujutsu de saudade. E o jogo, que tava ameaçando e falando, isso aqui, não queima ninguém. Tu não é mal, irmão? Faz ruindade, ué. Falou que é queimar, queima. O Gojo, que é do bem, tá fazendo mais ruindade maldade nessa luta do que vocês. Até nisso ele tá ganhando. O insano Gojo nessa vira só luta. um pouquinho e fala, próximo. Isso deve ser o papel de parede dele, porque tem o espaço certinho dele aqui do lado, o olhinho brilhando, e os ícones vão tudo aqui no canto. O jogo sai correndo desesperado e o Gojo vai atrás dele. Vai atrás dele é muito forte, porque ele vai andando devagar, como se ele fosse um vilão de filme de terror. E mais uma vez tá todo mundo da estação olhando pro Gojo. Esse povo já viu esse homem voar, brigar sozinho, chutou o nada, arrancou alguma coisa que ninguém sabe o que é, tirou venda, brilhou o olhinho, andou na parede, esmagou parede. E o Gojo agora tá esquisitíssimo, porque ele, ao invés de subir normal num lugar, ele sobe como se a menina do exorcista tivesse que andar em 2 pernas, que ele sobe fazendo um negócio assim. E agora tem gente voando pra cima dele, porque o jogo tá jogando as pessoas pra cima dele e elas estão ficando presas no ilimitado. O Gojo começa a pensar, O olha jogo ao tá redor jogando. e percebe, beleza, já tá num ponto que as pessoas que não conseguem ver maldição estão começando a me evitar. Aqui eu acho que ele já tá forçando a barra, porque quando ele chegou voando e andou pisando na cara das pessoas, ali já tinha uma galera evitando ele. E com esse espaço do pessoal tentando evitar De o doidinho novo. do trem, que tá falando e lutando sozinho, ele finalmente pode usar as técnicas dele. O trem chega e você vê como o Japão é um lugar diferente. Nessa situação, nesse caos, só uma pessoa tá fazendo empurra-empurra pra tentar ir sentado. Se isso fosse aqui no Brasil, aqui em Nova Iguaçu, nem o ilimitado do Gojo tava impedindo o pessoal de entrar nesse trem pra poder sentar. O cara olha pra dentro do trem e tá cheio de maldição. Ou é só um monte de gente cansada também, que não tá com paciência pra ficar aturando esses adolescentes tudo fantasiado, gritando a essa hora em Shibuya. Mas nessa situação eram maldições mesmo. Saem todas juntas como se fosse uma excursão, e aí vem um nojento do Marrito. Era essa hora que o Gojo tinha que Desgraçado. resolver esse moleque logo. Mas não dá tempo, porque além das pessoas que estavam ali, além das maldições que vieram na excursão, e além do insosso do Marrito, Eu tenho uma raiva desse Marrito. Mas é um ódio que me consome do Marrito, que vocês não têm ideia. Mano, e assim, é porque eu assisti dublado, tá? E eu continuo assistindo dublado, nada vai mudar. O dublador do Marrito conseguiu deixar ele mais nojento ainda. Mais nojento ainda. O que eu criei de ódio do Marrito não tá escrito, mano. Pra mim é top 3 ali, personagens que eu mais odeio. começa a chover gente também. Aí o Shoso e o Marrito cortam umas pessoas e o jogo vem de cima pra dar outro soco, meu irmão. Já é o terceiro soco, não adianta nada. Faz outra coisa. Aí o Gojo pega e arranca o braço dele de novo. Tá num ponto já que os membros do jogo estão igual o olho no Naruto. É tudo de soltar. O Gojo fica com a cabeça baixa, parado, enquanto todo mundo corre atrás dele em câmera lenta, como se ele estivesse num clipe da Avril Lavigne. Marrito e Jogo começa a falar por metade do episódio sem parar como o Gojo nunca usaria a expansão de domínio dele. Porque ele nunca mataria as pessoas, porque tudo bem elas serem mortas por maldições, mas não está tudo bem elas serem mortas por Satoru Gojo. Aí quando corta, o Gojo já tá parado aqui com o dedinho na frente do rosto dele pra poder facilitar, pra fazer thumb de vídeo, onde tem aquele título que é uma palavra só, muito grande, em caixa alta. E manda ali a expansão de domínio em todo mundo. Do nada começa a subir sangue e pedaço de maldição, e tá o Gojo correndo igual um animal no meio de todo mundo, porque ele tá usando uma expansão de domínio
domínio de 0,2 de segundo. Convertendo pra você entender o tempo que eu tô falando, caso você esteja fazendo prancha na academia, é o equivalente a mais ou menos 20 minutos de prancha. E ele escolheu esse tempo sem querer, porque ele achou que esse seria um tempo que não feiticeiros não iam sair daí com tanta sequela. E assim, esse pessoal tá preso nessa estação há mais de meia hora, eles já viram um cara falando sozinho, gente sendo morta, gente pegando fogo, não sei o que, não tem nenhum sinal de que eles vão nem sair dali com vida. Eu acho que não vai ser uma expansão de domínio também que vai que prejudicar a cabeça desse povo. Tem um momento também que o Gojo tá rodando em círculos porque ele passa 3 vezes por uma menina que tá vestida de coelhinha. Ou essa fantasia tava muito em alta também em Shibuya e tinham várias pessoas com essa fantasia e o mesmo corte de cabelo. Depois de uns 5 minutos de cardio intenso, enquanto um cara tava improvisando no teclado tocando um jazz, o Gojo derrotou 1000 maldições. E tá geral letárgico porque recebeu o equivalente a 6 meses de informação na cabeça de uma vez só. Mas agora também, é informação de quê? Porque se são 6 meses de informação sobre Pokémon, é fácil de assimilar. Agora, se são 6 meses de informação de alguém explicando alguma coisa sobre energia amaldiçoada em Jujutsu Kaisen, aí é complicado. Aí realmente complica a cabeça da pessoa. O Gojo para numa pose maneira, mais uma vez, focando no Wallpaper Engine, e aí na frente dele tem um cubo mágico. O cubo abre e dentro tem um olho gigante e o Gojo, que agora há pouco está se movendo dentro de 0,2 de segundo, fica parado olhando. Quando ele vira pra ir embora, tá lá o Geto dando oi pra ele. E aí o Kokoro do Gojo não aguenta. Ele começa a ter vários flashbacks de momentos felizes dele e do Geto. Sabe o que é isso? O quê? Festar no gueto, pode, chega. Eu achei que você ia falar que era um clima de intenção, mas me pegou muito melhor. O Shuma agora aprende o Gojo e ele aproveita esse momento pra fazer a pose da Demi Lovato no Camp Rock. O Gojo, ele tá indignadíssimo, porque o rosto, a voz e a energia amaldiçoada são do Geto, mas a alma dele diz pra ele que não é. Isso aqui é nível de amor, de romance, de intenção que você só vê em shoujo, tá? É difícil um shounen retratar isso dessa maneira. O Kenjaku fica orgulhoso, porque ele percebeu que ele não é o Geto, e aí ele tira o chapéu pro Gojo, mas como ele não tem chapéu, ele tira a moleira do Geto mesmo. E mostra que ele é só um cérebrozinho com um sorriso. O cara é um vilão das Tartaruga Ninja. Ele dá boa noite pro Gojo e sela ele no cubo mágico. E vocês devem estar se perguntando, mas GG Akutami teria coragem de selar o homem que é responsável por toda a venda de merchan e tudo que envolve dinheiro dessa franquia? É óbvio que sim. Para pra pensar nos últimos feitos do Gojo antes de ser selado, a quantidade de pose pra thumb que ele fez nessa luta. Papel de Acha parede, que isso foi à toa? Por que ele lutou contra 3 pessoas, 4 pessoas ao mesmo tempo? Olha quanta luta vender pra boneco. fazer edit. E esse flashback explicando sobre o poder dele? Quanto vídeo de teoria isso vai dar? É só parar pra pensar, gente, tudo isso em 2 episódios. Eu sei que o vídeo acabou. Eu não tenho o que falar, pô. Eu não tenho o que falar. Sensacional. Cara, esse episódio em que o Gojo tá brigando... É porque, assim, o Gojo, ele é tão bom, o Gojo é tão forte, que o GG Akutami achou um problema pra ele, né? É um problema o Gojo ser tão forte, porque no desenrolado que vai acontecer nas próximas temporadas e tal, e isso foi um spoiler que eu levei, é um problema, porque, né? Vocês sabem o que acontece com o Gojo. Mas assim, foi pra vender boneco, foi pra farmar aura, tá? E GG Akutami conseguiu. Essa luta eu achava muito massa, porque assim, quando o Gojo tá lutando, a gente fica assim na ânsia, na esperança de ver uma mega luta e também pensar nas possibilidades de como ele vai se livrar da galera. Esses 2 milésimos de segundo que ele correu ali, que ele fez um negócio e tal, mas 2 centésimos de segundo, não recordo. Cara, é muito louco, cara, quando eu assisti a primeira vez. Muito louco mesmo. É sensacional, ó. Maravilhoso. Maravilhoso! Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e me fala, tá assistindo esse vídeo da onde? Tá no banheiro? Tá no seu quarto? Tá na sala? Tá almoçando? Conta aqui pra mim. Valeu, galera. Até a próxima.